E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Eric, eu sou consultor em segurança da informação aqui na Cetrix. Para esse vídeo nós vamos estar trazendo algumas novas recomendações para o uso da proteção em servidores. Todos nós sabemos que os produtos de segurança da informação têm que evoluir, né? Eles são dinâmicos e vão evoluindo com o passar do tempo. E os produtos da Kaspersky não são diferentes, até porque pelo menos um terço dos profissionais que atuam ali, dos especialistas da Kaspersky, trabalham diretamente ali com pesquisa e desenvolvimento. Sabendo dessas novas implementações e tecnologias que vêm aí com os novos produtos, a Cetrix está promovendo algumas novas recomendações para o produto que funciona em servidores. No caso aqui a gente tem dois produtos, o Kaspersky Endpoint Security 11.6 e o Kaspersky Security for Windows Server, a versão 11.0.1. Bom, quanto ao KSWS, o Kaspersky Security for Windows Server, quais são as recomendações, né? Primeiro, a gente vai utilizar o KSWS em instalações de servidores que funcionam em cluster, servidores que funcionam em modo Server Core, onde não existe interface gráfica do Windows Server, instalação em Terminal Server, quando a gente tem vários usuários acessando o mesmo servidor como se ele fosse um desktop, instalação em versões inferiores ao Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Standard Enterprise, nesse caso versões anteriores a essa versão do Windows, e em versões superiores, incluindo a versão mencionada, porém onde se existe alguma limitação de performance, onde se utilizar o CAS, o Kaspersky Endpoint Security for Windows, você tenha algum problema de performance perceptível. Quanto ao uso do Kaspersky Endpoint Security 11.6 em servidores, qual é a recomendação? Qualquer instalação aí em Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 ou superior que não esteja nos cenários descritos no slide anterior. Com isso, haverá um aumento na proteção de servidores, porque o CAS possui alguns componentes adicionais, algumas camadas a mais de proteção que não existem no KSWS, porém é necessário avaliar a performance dessa mudança, verificar se o servidor continuou funcionando normalmente após essa alteração. Pois bem, vamos ao procedimento. Qual seria o procedimento para se fazer essa mudança? Primeiro, é necessário estar aí na versão, pelo menos na versão 11 do KSC. Isso é necessário porque o KAS 11.6 funciona somente no KSC 11 ou superior. Precisaremos também criar ou já dispor aí de um grupo no KSC para servidores, separados dos demais dispositivos. Precisaremos também copiar ou criar uma nova política do KAS para esse grupo de servidores. Você pode pegar uma política já existente e copiar para lá para fazer as alterações ou criar uma nova política. Copiar manualmente as exclusões que foram inseridas na política do KSWS anteriormente. É comum em clientes que utilizam o produto há bastante tempo, há algum tempo, possuir exclusões para servidores, de sistemas que precisam dessas exclusões para que eles funcionem nos servidores. Então, é necessário copiar essas exclusões manualmente para a nova política do KAS que vai se aplicar aos servidores a partir de então. É necessário também criar as duas tarefas, uma de Full Scan e outra de Quick Scan para servidores, e desabilitar o Background Scan, remover o KSWS do servidor desejado, instalar o KAS no servidor desejado, e aí sim, analisar a performance pelo período que julgar necessário. Partindo então para a nossa VM aqui, eu tenho aqui nessa console essa estrutura de grupos aqui. Tem um Manage Device, um grupo chamado filial, um grupo chamado matriz, e no grupo matriz eu tenho dois subgrupos, um chamado estações e outro chamado servidores. No grupo servidores eu tenho dois dispositivos,
Um que é o KSC, que é essa VM que a gente está enxergando aqui, e um outro dispositivo chamado servidor. Esse dispositivo vai ser utilizado aqui na nossa demonstração, no nosso exemplo. Só mostrando para vocês, a versão que está sendo utilizada nesse momento é a versão 13 do KSC. Essa é a versão mais recente disponível na data de gravação desse vídeo, que é no dia 12/7/2021. Pois bem, o que teremos que fazer primeiro? Aqui no grupo Manage Device eu tenho as minhas políticas, as políticas que estão sendo aplicadas nesse ambiente. No momento eu tenho 3 políticas, uma do KSWS, que está sendo aplicada àqueles 2 servidores que estão aqui embaixo, tem uma política também do Network Agent e uma política do CAS. Nesse caso, ela estaria sendo aplicada para as demais estações que estão no ambiente e máquinas que existiriam. Nessa demonstração eu tenho apenas 2 servidores. Para essa demonstração, eu vou optar por copiar essa política. Não necessariamente você precisa copiar, você pode criar uma nova política do zero se for do seu interesse, lá no grupo de servidores. No meu caso, eu vou colar a política no grupo de servidores. Colei a minha política e para possibilitar o uso de configurações distintas nessa política aqui do Kaspersky Endpoint Security, que eu quero aplicar para servidores, eu preciso quebrar a herança. Se eu não desmarcar esse checkbox, as configurações existentes na política que está presente no Manage Device serão aplicadas a essa política aqui que eu criei no grupo servidores. Então eu preciso desabilitar a herança e ativar a política. Eu vou clicar em OK para que essa configuração se aplique e vou abrir novamente a minha política. Vou renomear a minha política, vou colocar servidores no final para facilitar o meu gerenciamento. Em Local Tasks, vou selecionar a Background Scan e vou desabilitar o Background Scan. Por quê? Ele se aplica a estações quando elas ficam ociosas. Como no caso dos servidores, nós não teremos ninguém acessando eles com frequência, nós desabilitamos o Background Scan para que ele não fique rodando constantemente nos servidores. Seguindo aqui para General, em Exclusions, nos settings da última seção aqui, Scan Exclusions, nós temos que, inicialmente, trazer as exclusões recomendadas pela Microsoft para a lista de exclusões. Se você já é um usuário do Kaspersky há bastante tempo, utiliza desde as versões 10 ou anteriores, provavelmente você já tem essa lista inclusa de forma automática aqui, porque ela já vinha com o produto nessa época. Atualmente, a lista não é trazida de forma automática, é necessário incluir a lista de exclusões recomendadas manualmente. Eu vou clicar em Import e vou selecionar o arquivo exceções.dat. Esse arquivo pode ser enviado, se vocês quiserem, vocês podem solicitá-lo aqui para a Cetrix e nós fazemos o envio da lista para vocês. São mais ou menos 300 exceções que são incluídas aqui. E, adicionalmente, além das exclusões recomendadas, nós também temos que trazer as exclusões existentes na política atual do KSWS, que até então vinha sendo aplicadas nos seus servidores. Nesse caso, eu vou clicar em OK, vou clicar em OK novamente, e vou acessar a minha política que era utilizada nos servidores até então. Vou clicar em OK, vou no meu grupo Manage Device, vou selecionar Policies e vou abrir a minha política do KSWS. Vou clicar em Supplementary, nos Settings da caixa Trusted Zone, e vou procurar pelas minhas exclusões, aquelas que foram incluídas com o passar do tempo aqui na minha política do KSWS. Para simular esse cenário, eu incluí somente essa exceção, c:/sistema.exe. Eu vou copiar esse diretório, esse caminho, lembrando que será necessário repetir esse procedimento para todas as exclusões que você possuir no seu ambiente e que ainda sejam aplicáveis aos seus servidores. Vou clicar em OK e vou até a minha nova política aqui do grupo matriz, em servidores, em policies, e vou colar aquela exclusão que eu copiei agora ali do meu grupo, da minha política, aliás, do KSWS. Vou clicar em General, Exclusions, nos settings da opção Trusted Applications e vou adicionar aquela exceção aqui.
Vou clicar em add, vou selecionar File or Folder, vou clicar nesse link aqui embaixo e vou colar a exclusão. Vou clicar em OK. Caso você tenha condições de testar qual componente do antivírus está interferindo no funcionamento das suas aplicações, é recomendável que você selecione somente o componente que está causando problemas na sua aplicação. Mas isso demanda um ambiente de testes, de tal forma que você possa validar qual componente pode estar interferindo. Se você não possui, você precisa colocar o produto para rodar imediatamente, cabe aqui marcar a opção N. Dessa forma, nenhum componente do Kaspersky deve agir nessa aplicação que talvez esteja tendo algum problema. Vou clicar em OK. Vou clicar em OK novamente. E com isso, nós temos aqui a nossa política do CAS para servidores preparada. Agora, nós precisamos criar duas tarefas, uma tarefa de Full Scan e uma tarefa de Quick Scan para servidores. Vou criar primeiramente a tarefa de Quick Scan, clicando aqui em New Tasks. Lembrando que essa tarefa deve ser criada aqui no grupo de servidores, clicando em Tasks e criando a tarefa posteriormente. Vou selecionar Virus Scan, dentro da seção aqui do Kaspersky Endpoint Security for Windows. Vou clicar em Next. E preciso alterar o escopo para a tarefa de Quick Scan. A tarefa de Quick Scan deve conter somente kernel memory, running processes and startup objects e distribute sectors. Adicionalmente, nós precisamos também colocar alguns diretórios aqui do system root nessa tarefa, conforme recomendado pela Kaspersky. Vou adicionar primeiro o system root %, vou desmarcar aqui a inclusão de subpastas, vou clicar em add. System root /system, system root /system 32, system root /system 32 /drivers, system root /syswoe. Vamos voltar para cá e alterar essa inclusão, clicar em add e syswoe /drivers. Eu vou remover essa exclusão daqui. Com isso, nós temos o escopo da tarefa de Quick Scan. O escopo possui novamente System Root, System 32 drivers, syswoe e syswoe 64 drivers. Vou clicar em Next, clicar em Next, clicar em Next e vou configurar o agendamento dessa tarefa. Recomendo-se que ela rode pelo menos uma vez ao dia, preferencialmente fora do horário de maior uso do servidor. Nesse caso, eu vou configurar a tarefa para rodar à 1 da manhã. Vou desmarcar a opção Run Message Tasks, nós não precisamos manter essa tarefa marcada. Vou clicar em Next e vou adicionar a opção, vou nomear a minha tarefa, vou colocar o nome de Quick Scan, servidores. Vou clicar em Next e vou terminar a minha tarefa. Por causa da tarefa de Quick Scan, a gente ainda tem que fazer mais algumas alterações. Vou clicar aqui em Settings e em Settings aqui em cima também. Vou reduzir a análise heurística para Light Scan. Nós entendemos que a configuração de Light Scan na análise heurística já traz uma proteção satisfatória para o ambiente. E aqui em escopo, eu vou alterar a varredura do tipo de arquivo para formato. Vou marcar a opção de varredura somente de arquivos novos e modificados. E vou manter somente os arquivos de Office para varredura de arquivos compostos. Por quê? Arquivos compostos tendem a consumir uma quantidade grande de processamento para serem descompactados, para serem varridos. Adicionalmente, no momento que esse arquivo for extraído do pacote, a proteção em tempo real também deve agir sobre ele para trazer proteção no ambiente. Então, por esse motivo, nós preferimos desabilitar aqui a varredura de arquivos compostos. Você pode também habilitar isso aqui opcionalmente, mas aí cabe avaliar o impacto em performance ao se utilizar essas opções. Vou clicar em OK, vou clicar em OK também. E com isso tenho a minha tarefa de Quick Scan configurada. Vou criar também uma tarefa
de FullScan para servidores. Vou selecionar a opção Virus Scan, clicar em Next. Vou alterar o escopo. Na verdade, nesse caso, eu só vou adicionar a opção Disk PC. Dessa forma, todo o dispositivo vai ser varrido. Vou clicar em Next, vou clicar em Next, clicar em Next e vou configurar o agendamento. Recomenda-se que a tarefa rode pelo menos uma vez por semana. Nesse caso, eu vou configurar ela para rodar os domingos às 3 da manhã. Vou desmarcar a opção Run Message Tasks, vou clicar em Next e vou nomear a tarefa. Vou clicar em Next e vou terminar a configuração da tarefa. Vou clicar aqui na tarefa de FullScan e também fazer mais algumas configurações adicionais. Clicando aqui em Settings, no Settings da caixa Security Level, vou marcar a opção Varrer somente arquivos novos e modificados e novamente manter somente o scan de arquivos de Office. Em Additional, vou reduzir também o nível de profundidade da análise heurística. Vou clicar em OK. E com isso, nós temos a tarefa de FullScan configurada. Ok? Bom, com a criação das tarefas de QuickScan e FullScan para servidores, para que nós não tenhamos duas tarefas de FullScan e QuickScan sendo executadas pelos servidores com CAS, nós devemos fazer a exclusão do grupo de servidores nas tarefas de varredoras do CAS existentes em grupos superiores. Aqui no nosso cenário, nós temos essas tarefas aqui no Manage Device. A gente gostaria só de relembrar que juntamente com esse vídeo, um segundo vídeo foi lançado com recomendações, com novas recomendações com relação às tarefas de varredura do CAS em estações. Se você já executou essas modificações que existentes nesse outro vídeo, não será necessário fazer essas exclusões. Caso contrário, você precisa vir aqui tratar essas exclusões, senão você vai ter duas tarefas sendo aplicadas para os servidores. Então aqui na tarefa de FullScan, localizada no Manage Device, aqui em Exclusions from Task Scope, basta adicionar o grupo servidores aqui conforme eu já adicionei. Eu vou excluir e adicionar novamente para que você veja o processo. Aqui em Manage Devices, matriz, servidores, e basta clicar em OK. Clicando em OK, a tarefa não vai mais se aplicar ao grupo servidores. A mesma recomendação se aplicaria à tarefa QuickScan. Aqui novamente também já adicionei, basta seguir o mesmo processo da tarefa anterior para tratar essa exclusão. Então, a partir desse momento nós podemos passar para a remoção do produto, remover ali o KSWS do servidor que nós vamos demonstrar e posteriormente fazer a instalação do CAS 11.6 nesse servidor. Como fazemos isso de forma remota? Vou clicar aqui em Tasks. Vou clicar em New Task. Vou usar a barra de rolagem até o final. E vou expandir a caixa Advanced e selecionar a opção Uninstall Application Remotely. Vou clicar em Next. Vou clicar na primeira opção de desinstalar aplicações suportadas pelo KSC13 e vou selecionar a opção de remover o KSWS. Vou clicar em Next também. Nesse caso eu vou utilizar o Network Agent para fazer a remoção. Se você possuir uma senha de proteção configurada na sua política para os seus servidores que utilizam KSWS, você deve configurar essa senha aqui. Caso contrário, o produto não vai conseguir fazer a remoção remota. Outro contorno também para essa senha é desabilitar a senha na política do KSWS temporariamente até que você faça a remoção do produto. Porém, você também pode fazer a configuração dessa senha aqui para não ter que desabilitar a proteção por senha. Vou clicar em Next. Eu vou forçar o reboot de forma automática. Cabe aí você verificar no seu ambiente se você tem essa possibilidade. Sendo assim, caso seja necessário o reboot, a tarefa vai reiniciar o servidor automaticamente, forçadamente, assim que a instalação for concluída. Também é recomendável que você faça esse reboot por via das dúvidas, mesmo que a tarefa não retorne essa notificação de reboot. Vou clicar em Next. Vou selecionar o meu servidor de demonstração, aqui em Manage Devices, Matriz e Grupo Servidores. Vou selecionar Servidor. Vou clicar em Next. Vou clicar em Next novamente.
não preciso utilizar conta. Também não preciso configurar um agendamento para essa tarefa, mas caso seja do seu interesse, também existe a possibilidade de colocar essa tarefa para rodar somente uma vez e criar um agendamento para essa tarefa, para rodar fora do horário de comercial, caso seja do seu interesse também. Vou clicar em Next e vou apenas renomear a tarefa, colocando para desinstalar a aplicação remotamente, -KSWS. Vou clicar em Next e selecionar esse checkbox. Dessa forma, a tarefa vai iniciar a execução assim que eu concluir o wizard de criação da tarefa. Vou clicar em Finish. E agora basta aguardar a conclusão da tarefa para que a desinstalação seja concluída. Okay? Assim que a tarefa terminar, a gente volta aqui com o vídeo. Bom, pessoal, a minha tarefa já terminou. Nesse momento, o KSWS já foi removido do meu servidor. Agora, nós precisamos realizar a instalação do CAS nesse servidor demonstração. Vou clicar em New Task. Vou descer a barra de rolagem e selecionar a opção Install Application Remotely. Vou clicar em Next. Vou selecionar o pacote de instalação do Kaspersky Endpoint Security for Windows na versão 11.6, que é a versão mais recente na data de gravação desse vídeo. Vou clicar em Next. Não quero instalar o Network Agent já está instalado no meu servidor. Vou clicar em Next. Vou clicar em Next novamente. Vou marcar a opção de reboot automático. Lembrando, fique atento a essa opção. Se você quiser que o servidor seja reiniciado automaticamente após a instalação, caso seja necessário, o reboot vai acontecer de forma automática. Ou você pode marcar a opção de não reiniciar e fazer o reboot futuramente quando for adequado para esse servidor, conforme o uso aí da sua empresa. Vou clicar em Next. Vou selecionar o meu dispositivo. Vou clicar em Next. Vou clicar em Next novamente. Não preciso configurar um agendamento. Vou clicar em Next. E vou renomear essa tarefa para CAS 11.6 servidores. E vou marcar a opção novamente para que a tarefa seja executada assim que o wizard for terminado. Nesse caso agora, nós temos que aguardar até que a tarefa seja concluída para prosseguirmos com as próximas configurações no ambiente. Assim que terminar, a gente volta aqui com o vídeo. Bom, pessoal, com isso nós terminamos a mudança aqui de produto rodando no nosso servidor de demonstração. A instalação do CAS 11.6 já foi concluída nesse servidor e já está funcionando normalmente. Uma vez que a instalação tenha sido terminada, recomenda-se que seja verificada a performance do servidor e pelo menos se aguarde aí alguns minutos para as primeiras verificações e updates iniciais que o produto vai fazer ali naquele servidor. É normal você ter um pequeno aumento de consumo de recursos logo após a instalação, e a tendência é que com o passar do tempo, logo após alguns minutos, os updates iniciais e as primeiras verificações, o produto já volte ao funcionamento normal. Mas, novamente reforçando, avaliem a performance do produto, do CAS 11.6, nos seus servidores, e se isso aqui pode trazer um impacto ou não. Caso você, após a instalação e com o passar do tempo, ainda assim tenha problemas de performance, daí fica a recomendação para que você retorne a utilizar o KSWS nesse servidor que não teve disponibilidade de recursos suficientes para utilizar o CAS 11.6. No entanto, se você tem recursos disponíveis e não teve impacto em performance, fica aí a recomendação de permanecer usando o CAS 11.6. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Até mais.